E devido à guerra contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, a delegação de Israel está sendo alvo de hostilidades antes mesmo da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris, que será realizada na sexta-feira. O grupo ativista francês Euro-Palestine organizou um protesto anti-Israel durante a partida de estreia da seleção israelense no torneio de futebol masculino olímpico. Além disso, franceses de esquerda e muçulmanos já fizeram um protesto anti-Israel no final de semana. O deputado francês Thomas Portes, do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, disse que a delegação de judeus, aspas aqui, Ana, para o deputado francês, não é bem-vinda em Paris, fecha aspas. Essa notícia é estarrecedora. Estarrecedora. Nós estamos falando de uma cidade que viu em pouquíssimo tempo os nazistas tomarem a França numa velocidade inacreditável. Uma cidade e um país, né, que viram o mal na sua essência absoluta. E você ouvir de... Cidade do Charlie Hebdo. Isso, exato. Do Bataclan. Exatamente. Você vê um político dizer judeus, a delegação de judeus não é bem-vinda em Paris. Olha, o 7 de outubro desnudou os novos nazistas. É impressionante como parece que o mundo parou no tempo, parece que a Segunda Guerra nunca aconteceu. Muita gente, impressionantemente, é um dado que tem numa pesquisa que eu já trouxe aqui num outro programa, feita com os millennials nos Estados Unidos, em mais de 40 estados, um número altíssimo, amanhã eu trago de novo, um número altíssimo que não sabe que 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra. Alguns até duvidaram quando falava 1 milhão. Não, 1 milhão não. Então você vê o que o mundo passou durante a Segunda Guerra, o Holocausto, como tudo foi descoberto, e você achar que aquilo nunca mais vai acontecer, aquele tipo de ódio gratuito aos judeus. Houve com a resistência francesa. Imagina o que eles fizeram. O que eles fizeram. E o pior, nós estamos falando, Augusto, dos Jogos Olímpicos que têm páginas perigosíssimas desse ódio contra os judeus. Olimpíada de Munique, 1972. Judeus foram assassinados dentro da Vila Olímpica. Há vários documentários no YouTube, na Netflix. É uma história que a gente não pode esquecer. Então, quando você fala a delegação de judeus não é bem-vinda, isso aqui pode ser um apito de cachorro, de ódio contra os judeus. Porque mesmo antes do 7 de outubro, eu que fui a 4 Olimpíadas, a Vila Olímpica é muito bem protegida, estávamos conversando isso ontem, muito bem protegida, mas dentro da Vila Olímpica, o prédio de Israel é uma fortaleza dentro de uma fortaleza. E você escuta isso, a delegação de judeus não é bem-vinda. Olha, e quem não combate isso, quem fica no silêncio e não aponta que isso aqui é uma atrocidade, não apenas contra os judeus, mas contra a história da humanidade, é conivente com os novos nazistas. Porque o neonazismo, esse que todo mundo fala, é nazista, é fascista, esses aqui são os novos nazistas. Querem entender por que Israel aprendeu a reagir e como sabe reagir? Assistam ao filme Munique. Assistam. O deputado aí deveria assistir. É isso. Não, isso é disseminação de ódio. Isso. E outra, a Ana chamou de apito. Nós estamos num momento do mundo em que nós estamos falando de um deputado, é isso? Um deputado vai lá e faz uma declaração como essa. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. São atletas que representam, obviamente, um país, porque senão não estariam na Olimpíada. É claro, isso acho que todo mundo entende, inclusive esse deputado francês.
as decisões do governo de Israel, em que pese o fato de estar se defendendo, porque Israel que foi atacado lá no ano passado, mas é o governo de Israel, aqui nós estamos falando de atletas, com este precedente, que é uma página das piores da história da humanidade, de ataques lá em setembro, se não me engano foi em setembro, né, de 1972, nas Olimpíadas de Munique. Esse deputado é completamente imbecil em história, me perdoe o termo mais grave aqui, mas ele é completamente imbecil em história, um idiota completo para chegar neste momento em que o mundo vive justamente uma situação delicada e se revoltar e apontar o dedo para atletas de Israel por um ódio que ele tem, levando-se em conta todo o passado. Isso é disseminação de ódio. O mesmo ódio que os jornalistas do Charlie Hebdo, da revista Charlie Hebdo, foram vítimas atrás. Que outros atentados em Paris também, não foram poucos, não. E aí nós temos um deputado disseminando ódio numa festa do esporte, que é justamente a Irmandade dos Povos, a maior festa do esporte da história da humanidade, que é justamente os Jogos Olímpicos. É o maior campo deveria ser o maior campo de pacificação. Não tem religião, não tem etnia, não tem política, é simplesmente atletas competindo entre si, representando os seus países. E isso aqui é grave porque nós estamos vindo do 13 de julho. Um ex-presidente americano, talvez futuro presidente, ele foi alvejado numa tentativa de assassinato, porque essa é a retórica dos últimos 4 anos. Tem que morrer, é o fascista, é o nazista. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo.